Brasil, olá mundo! Sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde para todo o Brasil, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Peço ao senhor e à senhora que a partir deste momento não mude de canal, porque teremos um programa muito especial feito para o senhor e para a senhora que está em casa. Vamos falar de coisas fortes, assuntos pertinentes ao nosso convívio na sociedade brasileira e mundial. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, é um minutinho, menos de um minuto eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Nós que fazemos um programa jornalístico, nós estamos acostumados a dar notícias ruins, porque o mundo anda de mal a pior. Às vezes você fala, Pedro Paulo, mas é ruim, eu nem gosto de assistir jornal, porque escuto muita gente falando isso, inclusive a minha esposa também fala isso. Não gosto de ver muito jornal, porque tem essas matérias ruins, que falam coisas desagradáveis, mas é o reflexo da nossa sociedade. A sociedade em geral, ela anda ruim, tanto pelos índices de criminalidade, pela Covid-19, que matou milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, deixou outras milhares doentes, com sequelas e traumatizadas. E também pela fome, que assola a humanidade. Em pleno século XXI, existem pessoas passando fome nesse planeta, nesse país, no Brasil, em outros lugares do mundo. Não podemos ficar inertes a isto. Não podemos deixar de falar para que o senhor e a senhora se sensibilizem na sua casa. Você que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. Temos que nos sensibilizar com as pessoas menos favorecidas. Por isso essas matérias são importantes. Para que você se coloque no lugar da outra pessoa. A tragédia da fome. Preste atenção nessa matéria, assista, faça uma reflexão moral. Como tem gente sofrendo, né? Põe no pente, Braga, põe no pente! O Programa Alimentar Mundial trabalha para evitar a fome catastrófica na República Democrática do Congo. Mesmo assim, a fome assola a vila de Kinduti, onde os mercados não têm muito a oferecer e 3 entre 4 pessoas lutam para ter comida suficiente. A companhia exate. Não tem fazendas aqui, não tem mais floresta. Nossos campos são devastados por roedores que comem as batatas. Não temos meios para cultivar uma boa colheita. É por isso que as pessoas passam fome na aldeia. Elisé se sustenta com sua pequena barraca de alimentos. Quando as restrições da pandemia de Covid-19 afetaram seus negócios, ela recebeu ajuda do Programa Alimentar Mundial. Foi como conseguiu manter a barraca e pagar a escola dos 5 filhos. Mathilde Valtir dirige o projeto regional da organização. Aqui em Nicélia, a situação em que estamos está a um passo do precipício da fome. É exatamente por isso que o Programa Alimentar Mundial faz esse tipo de projeto. Locais onde temos 4.000 lares que vamos ajudar durante 2 anos. Uma solução é que os residentes se tornem autossuficientes para desenvolver atividades que possam proporcionar renda própria. O pescador local Bruno investiu parte da ajuda que recebeu e pôde diversificar os negócios.
mingi ndena musalo. Me ajudou muito, foi assim que pude comprar umas frigideiras para peixe. Yanguna somba kina no bambisi. Quase 27 milhões de congoleses enfrentam emergência alimentar. Isso significa que 1/4 da população passa fome. Aí você que é político, safado, corrupto. Ah, Pedro Paulo, mas você está falando dos políticos que são todos safados? De forma alguma. Existem aqueles que são aplicados em ajudar a sociedade. São pessoas honradas, honestos. Estão lá pelo povo mesmo. Foram eleitos e honram o seu mandato. Mas tem aquela corja de safado sem vergonha, corrupto, canalha, que rouba o dinheiro dos pobres. É para essa classe, para essa estirpe de pessoas que eu estou falando. Não estou falando desses honestos, que fazem o seu trabalho a duras penas, que pagam também. Ah, mas tem uma condição de vida social melhor. Às vezes passam o pão que o diabo amassou para defender os seus projetos e serem honrados. Porque tudo temos que ver os dois lados da moeda, sabe? Há um problema crítico da fome no mundo, social. Vocês viram nessa matéria a senhora comendo insetos. Comem insetos. O senhor que tem o seu arroz e feijão aí, a sua carne, que carne também está difícil nos dias de hoje, né, Bob? A carne está bem difícil. O preço da carne está demais para o bolso do brasileiro. Mas você tem o seu alimento aí, você come todos os dias. Essas pessoas comem às vezes um dia sim, um dia não. Olhem lá, são desnutridos. Olhem as crianças, olhem estas imagens. São pessoas desafortunadas. Essas pessoas que passam fome no planeta Terra são desafortunados. São pessoas que não têm condições de melhoras da sua situação econômica. Desprivilegiados, a maioria crianças que não têm culpa de absolutamente nada, nem sabe por que estão no mundo. Olha aí, desnutridos. Olha o olhar dessas crianças, daquela criança. Um olhar triste, porque a criança é o símbolo de Jesus Cristo, de Deus. Tem que estar feliz, alegre, mas com o decorrer da miséria, da fome, da barbárie de uma sociedade que só se preocupa com si mesmo, acontecem essas coisas. Ah, mas isso é em países da África. Tem lugares bem próximos da casa do senhor e da senhora, que existem pessoas que estão sendo devastadas pela fome e o senhor nem sabe. Aquele vizinho que não fala nada, sai calado, volta calado, às vezes passa necessidades terríveis. Por isso precisamos nos colocar no lugar do próximo. E esses políticos, canalhas, ladrões, que roubam o dinheiro público, não estou falando daqueles honestos, tá? Que existe uma camada de políticos muito honesta, que honra o mandato, que ajuda as pessoas, que passa o pão que o diabo amassou. Estou falando desses políticos corruptos, que roubam das merendas, que roubam das crianças. Esses têm que pagar o preço. Aonde vamos parar? Senhor e senhora, não fique impressionado. Chutando o Balde é um programa realmente de reflexões. Estamos há mais de um ano aqui fazendo um programa especial para o senhor e para a senhora que está em casa, porque temos a obrigação de fazer um jornalismo sério, mesmo com poucos recursos. Não temos aquela superprodução, mas temos uma pessoa aqui eloquente, que faz um programa especialmente para o senhor e para a senhora que está em casa. Queria falar das redes sociais. Rodrigo, coloca aí as redes sociais do Chutando o Balde. Ó, você aí que está em casa, por favor, siga no Instagram, no Facebook, vai fortalecer nossa página e ajudar a propagar o nosso programa para outras pessoas. Também tem o nosso canal do YouTube, que é o King Reality Show, todas as matérias especiais, conteúdo. Só se inscrever no canal, compartilhar e prestigiar o nosso trabalho. É muito importante para a gente, tá bom? E você também que quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar no site demaistv.com.br ou através do telefone que aparece na sua tela. Estamos em São Paulo, no Bom Retiro. Você procure o Rodrigo Braga ou a Kika.
Quando eu falo que temos que fazer reflexões morais, essas matérias de crianças passando fome, de pessoas vivendo em extrema pobreza, elas ajudam a refletir como vai ser o nosso comportamento diante de situações adversas. Como assim, Pedro Paulo, situações adversas? Todos nós que estamos na Terra estamos vivendo e expostos a toda a calamidade que pode acontecer nos dias de hoje. As pessoas vivem bem financeiramente, mas amanhã podem não estar bem. O importante é termos empatia com as outras pessoas, ou seja, olhar o próximo com um olhar de carinho, de amor. Essa é a principal função do ser humano na Terra. Por isso, quando vemos essas crianças passando fome, gente, é coisa de outro planeta. E falando de coisa de outro planeta, Marte sai do silêncio. Planeta Marte, né? Muitos filmes falam do planeta Marte. Nós assistimos esses filmes de ficção científica, viagens para Marte. Desperta uma curiosidade na humanidade, né? Porque as pessoas querem saber o que tem lá fora, fora do planeta, se há vida ou não. Então é muito importante essa matéria. Você que está em casa, acompanha aí. Não muda de canal não, fica com a gente. Põe no pente, Braga, põe no pente! Cientistas conseguiram medir recentemente a velocidade do som no planeta Marte e se surpreenderam com uma propriedade curiosa. Essa velocidade depende da frequência, ou seja, sons mais agudos se propagam mais rapidamente. A incrível paisagem acústica do planeta vermelho está sendo revelada aos poucos pelos microfones do robô Perseverance, que circula há mais de um ano em sua superfície. Os primeiros sons foram registrados assim que o rover começou a andar. O estudo publicado na revista Nature garante que as análises mostram turbulências até então desconhecidas. Os cientistas usaram registros do pequeno helicóptero Ingenuity, que acompanha o Perseverance, e resultados auditivos de disparos de laser contra as rochas para sondar a composição química. Os resultados também confirmaram pela primeira vez que a velocidade do som é mais lenta em Marte, a 240 metros por segundo, em comparação com 340 metros na Terra. A diferença era previsível, já que a atmosfera de Marte contém 95% de dióxido de carbono, em comparação com 0,04% na Terra. Com sons agudos se propagando mais rapidamente do que os graves, não dá para deixar de perguntar: como seria um bate-papo ou escutar uma música no planeta vermelho? Tem muita gente que está nos assistindo agora em vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, e que às vezes acha desnecessário essas pesquisas fora do planeta, mas só que essas pesquisas em Marte, em outros lugares fora do planeta, elas mostram um futuro eminente com evolução na ciência humana. É muito importante e é primordial que os cientistas estudem outros planetas para a evolução da espécie humana. Então você que muitas das vezes é contra a esses cientistas, vamos dar valor a essas pessoas que fazem essas pesquisas, porque podem descobrir curas para doenças, evolução humana, entender mais o que acontece na Terra e assim sucessivamente evoluir como seres humanos. Então é muito importante. O programa Chutando o Balde não pode deixar de falar. Penso eu, nas minhas faculdades mentais, que todos nós deveríamos estudar um pouco sobre o espaço, sobre outros planetas, para ter um conhecimento de causa, tirar um tempinho e fazer um estudo dessas coisas, porque não estamos sozinhos. Com certeza existem mais planetas habitados. Ah, Pedro Paulo, mas é loucura isso, ninguém até agora descobriu nada. Há rumores, imagens distorcidas, existem rumores da famosa Área 51 nos Estados Unidos, que diz que lá dentro da Área 51 existem restos mortais de alienígenas. Isso é um fato que é falado na imprensa mundial, inclusive nos filmes de Hollywood. Então temos que prestar atenção nos fatos. Contra fatos não há argumentos. E você que me assiste, quero pedir um favor para o senhor e a senhora. Preste atenção agora, não mude de canal. Se você tem um problema na sua família, um caso
que não teve solução, uma pessoa desaparecida, e você quer divulgar, procure a produção do Chutando o Balde. Entre em contato no telefone aí, que vai aparecer na sua tela, da produção, pelo zap, conte a sua história, eu vou atender o senhor pessoalmente, e se a matéria for pertinente, se o senhor estiver precisando de ajuda, a gente vai colocar no ar. Então entre em contato através do WhatsApp, que vai passar aí na sua tela aí, o Braga vai colocar, e eu quero que você, de qualquer lugar do país, você entre em contato se estiver precisando de ajuda, porque o jornalismo é isso, é utilidade pública, serve para ajudar outras pessoas também, não só para informar a população, mas para ajudar outras pessoas. Uma coisa bem bacana que está acontecendo nessa próxima matéria, nos Estados Unidos, esse movimento aí de pessoas trans irão poder marcar o seu gênero com um X. O que significa isso, Pedro Paulo? Eu vou explicar para o senhor. Quando a pessoa é trans, normalmente, quando ela vai num aeroporto ou tirar um documento, ou em algum lugar que ela precisa apresentar o documento, ela passa por um constrangimento enorme, porque ela tem o sexo indefinido. Aí ela fala que é homem, ela sofre constrangimento. Fala que é mulher, sofre constrangimento. Agora, ela tem essa opção, os americanos vão poder colocar no documento esse símbolo, esse X, dizendo que são trans. Então é uma vitória dessas pessoas, desse grupo de pessoas específicas que passam por muito constrangimento em todos os lugares do mundo. Não queremos também levantar bandeira aqui de nenhum tipo de pessoa, mas temos que observar as pessoas que sofrem, que por um motivo governamental, um motivo banal, de coisas que podem ser resolvidas legalmente, passam por constrangimentos. Então não mude de canal, é uma matéria muito especial, muito pertinente. Põe no pente, Braga, põe no pente! O Departamento de Estado americano anunciou novidades nesta quinta-feira, Dia Internacional da Visibilidade Transgênero. A partir de 11 de abril, toda pessoa que solicitar um passaporte nos Estados Unidos poderá marcar a opção X e não ter mais que escolher entre os gêneros masculino e feminino. Reafirmamos nosso compromisso de promover e proteger a liberdade, a dignidade e a igualdade de todas as pessoas, incluindo pessoas transgênero, não binárias e de gênero que não estão em conformidade em todo o mundo. Com o anúncio, o Departamento de Estado se torna a primeira agência federal dos Estados Unidos a oferecer esta opção em um documento de identidade oficial. A Casa Branca anunciou uma série de iniciativas para facilitar a vida das pessoas trans, como a simplificação de procedimentos administrativos e a criação de um site com informações sobre transição de gênero direcionado aos jovens e aos pais. Você vê que nos dias de hoje, todos esses movimentos têm uma representatividade muito enorme, muito grande de pessoas que precisam desses direitos adquiridos. Olha lá, você vê inúmeras pessoas, centenas, dezenas de pessoas lutando por esse direito. Às vezes o senhor e a senhora olha para uma matéria dessa e fala, mas isso daí não é desnecessário, não é uma coisa tão importante. Mas para a pessoa que sente na pele o descaso de uma sociedade, que passa por preconceitos inúmeros em diversas classes sociais, ou em âmbitos, em lugares de trabalho, é negada, é descartada, ou até em ambientes familiares, os próprios acabam tendo preconceito com essas pessoas. Então, este direito adquirido de poder marcar com um X a sua forma, a sua conduta de pessoa, o seu gênero, é importante. Ah, Pedro Paulo, mas eu não penso assim. O senhor me desculpe, esse programa é um programa aberto para milhares de pessoas, tanto para quem pensa assim, para quem não pensa assim. Nós somos um programa livre. Senão aonde vamos parar? Precisamos ter uma conduta moral. O Bob não tem preconceito, nem o nosso campeão do MMA, são totalmente sem preconceitos. E agora também aqui no Brasil, as mulheres trans ganharam o direito também de serem defendidas na Lei Maria da Penha. Isso é muito importante, pelas agressões físicas e morais que sofrem. Então agora a Lei Maria da Penha também, ela ampara as mulheres trans. É mais uma vitória dessa classe tão vilipendiada
tão sofrida que já teve inúmeras baixas de formas cruéis nas ruas do Brasil e do mundo. A sociedade clama por responsabilidade com essas pessoas. São filhos, são pais, são mães que sofrem por não serem respeitados no Brasil e no mundo. Falando de respeito, o Papa Francisco pede perdão por abusos em internatos. Mas esses lugares, né, eles são administrados por religiosos, mas quantas coisas sórdidas que acontecem dentro desses lugares. Aí o Papa, esse Papa, eu queria parabenizar. Tem a foto dele aí, Rodrigo Braga? Coloca no pente aí. Se tiver a foto do Papa, tem a foto do Papa aí? Do Papa Francisco? O Papa Francisco é um senhor que ele tem uma genialidade nas suas ações. Ele não tem vergonha de se arrepender de erros que nem ele cometeu. Ele representa a igreja de uma forma muito digna e pertinente, e ele fala com conhecimento de causa. Eu acho que foi um dos maiores papas que vai marcar a história do mundo, porque ele pede desculpas, ele se conserta, ele se reúne com pecadores, com pessoas que não deveriam às vezes estar com ele, mas ele se faz presente. Ah, como assim, Pedro Paulo? O Papa não é Deus. Não é Deus, mas ele é um representante de uma religião muito forte e da paz. Papa Francisco pede perdão por abusos em internatos. Põe no pente, Braga, põe no pente! Entre o fim do século XIX e a década de 1980, quase 150 mil crianças indígenas, métis e esquimós foram recrutadas à força em 139 internatos católicos no Canadá. Milhares delas morreram, em sua maioria de desnutrição, doenças ou negligência. Nesta sexta-feira, o Papa Francisco pediu desculpas pela tragédia da violência nestes locais. Pela conduta deplorável dos membros da Igreja Católica, peço perdão a Deus e gostaria de dizer a vocês de todo o coração que estou ferido e me junto aos meus irmãos bispos canadenses para pedir desculpas. Esta semana, o pontífice manteve encontros com 3 grupos indígenas, First Nations, Métis e Inuit, que sofreram as consequências da colonização. A Igreja Católica do Canadá apresentou em setembro do ano passado um pedido de desculpa formal aos povos indígenas após a descoberta de mais de 1.000 túmulos perto de antigos internatos. Nesses locais, as crianças eram isoladas de suas famílias, do idioma e de sua cultura como política de assimilação forçada das chamadas Primeiras Nações. É preciso pedir desculpas e perdão mesmo? Ah, mas essas coisas foram passadas, acontecem nos dias de hoje. E olha, imaginem a fragilidade desses órfãos. Se coloque na posição. A pessoa nasce num mundo hostil, onde cada um é por si e Deus é por todos. Não tem pai, não tem mãe, não tem parentes. E é obrigado a ser criado num orfanato, amparado pela lei, pelo governo, pelos religiosos. E dentro dessas instituições começa a ser vilipendiado, começam a acontecer barbáries de todos os tipos, agressões físicas, psicológicas, sexuais. E para uma criança ou para um adolescente que já sofre o abandono dos familiares, isso é muito cruel, é muito cruel. É tão cruel que eu chego a fazer comparações com atrocidades de guerra. Porque você pega uma criança indefesa, é a mesma coisa que esses covardes fazem numa guerra. Você pega crianças indefesas, que não tem pai, não tem mãe, não tem como reclamar para ninguém, não tem voz. Tá? Para você ver a gravidade da coisa, para o senhor entender aí na sua casa a gravidade da coisa, essas crianças e adolescentes, elas não têm voz para reclamar para ninguém. Elas vivem naquele local e são obrigadas a permanecer ali. E ali são torturadas física e psicologicamente. Então o Papa Francisco está de parabéns por tomar essa atitude de pedir perdão
por essas barbáries que aconteceram no passado, para que o exemplo siga nos dias de hoje e essas coisas não aconteçam mais. É importante que se faça isto sim. Muito obrigado, Papa Francisco. Deus abençoe o senhor sempre, porque o senhor é um cidadão de bem. Falando de coisa boa agora, o futebol brasileiro está dando orgulho. Tomara que a nossa seleção brasileira não tropece na Copa do Mundo, né? O Brasil chega ao topo do ranking da FIFA. Depois de anos, o Brasil chega mais uma vez ao topo do ranking da FIFA e, graças a Deus, com um elenco de estrelas, pode sim conquistar o hexacampeonato. Só temos que tomar cuidado com um salto alto, com as outras seleções europeias, para ter muito discernimento. Neymar e a sua trupe têm grandes possibilidades de conquistar a Copa do Mundo. Põe no pente, Braga, põe no pente! Em alta no ano da Copa do Mundo, o Brasil superou a Bélgica e assumiu a liderança do ranking mundial da FIFA de futebol masculino, divulgado nesta quinta-feira e de grande importância para a definição dos sorteios dos grupos da Copa, que vai acontecer na sexta-feira. A seleção belga de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku liderava a classificação desde 2018, ano em que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa da Rússia. A França, atual campeã do mundo, é a terceira colocada, à frente de Argentina, Inglaterra e Itália, que é a atual campeã europeia, mas não se classificou para a maior competição do esporte ao perder para a Macedônia do Norte na repescagem das eliminatórias. O ranking da FIFA foi atualizado para a distribuição das equipes nos potes do sorteio mundial. Além do Catar, que é o país sede, os cabeças de chave da Copa vão ser Brasil, Bélgica, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Tem gente que fala assim, eu não ligo para futebol, não estou nem aí, eles estão milionários. Mas um país campeão no esporte incentiva as crianças, incentiva os trabalhadores, os adultos, a todos a serem mais felizes. O esporte sim faz uma diferença, é importante. Mesmo que o senhor não ligue para o esporte, ele é sim presente na nossa sociedade mundial e faz muito bem para a sociedade. Uma pessoa que está nos esportes, está fora das drogas, está fora dos assaltos, do roubo, está vivendo uma vida digna e exemplar. Queria, mais uma vez, agradecer o senhor e a senhora que assistiu o programa até agora, pedir que orem pela Ucrânia e Deus abençoe. Fiquem com Deus.